Quando você pensa na Coreia do Sul, provavelmente vem à cabeça o brilho do K-pop, os filmes que conquistam o mundo e uma economia que parece estar sempre em alta, certo? Mas e se eu te contar que por trás dessa fachada reluzente esconde-se uma realidade sombria que poucos conhecem? Você sabia que a pobreza ainda é um problema sério por lá? Sabia que os idosos estão entre os que mais sofrem? Já ouviu falar de idosas recorrendo à prostituição para sobreviver? Ou de uma favela na capital que é palco de tragédias que a mídia simplesmente ignora? Sombrio, não é mesmo? Pois então se prepare. Hoje, o belo mundo vai abrir a cortina e revelar a realidade oculta por trás da imagem perfeita desse país asiático. Número 1. Localização e dados geográficos. A Coreia do Sul pode ser pequena em território, mas sua presença é gigante. Localizada no sul da Península Coreana, conecta a Ásia ao Japão e é banhada pelo Mar do Leste. Sua geografia é cheia de contrastes. Arranha-céus modernos dividem espaço com montanhas que cobrem boa parte do território, enquanto o antigo e o novo coexistem em harmonia. Seul, a capital, é um exemplo desse encontro. Templos centenários convivem com shoppings futuristas às margens do rio Han. Cada rua conta histórias de resistência e transformação, com mercados fervilhando de cultura e comida de rua coreana. 70% do país é montanhoso, com destaque para o Monte Hallasan, na ilha de Jeju. Esse vulcão extinto faz de Jeju um paraíso natural com praias, campos floridos e cavernas de lava. Rios como o Nakdong e o Han foram essenciais para a agricultura e o crescimento do país, que se tornou um dos tigres asiáticos. As estações transformam o cenário, dos picos nevados no inverno às cerejeiras em flor na primavera. E não podemos deixar de mencionar o Mar Amarelo. Ele não é exatamente amarelo. O tom vem dos sedimentos dos rios chineses. Além de curioso, teve grande importância histórica como rota comercial e cenário de batalhas. Número 2. História. A história da Coreia do Sul é uma verdadeira saga de desafios, conquistas e transformações. Hoje conhecida pelos arranha-céus, tecnologia de ponta e cultura pop, sua trajetória é marcada por momentos decisivos. No início do século XX, a Coreia foi ocupada pelo Japão entre 1910 e 1945. Nesse período, foi tratada como colônia. Recursos naturais foram explorados e a cultura local reprimida. Os coreanos foram forçados a adotar a língua e os costumes japoneses, enquanto muitos enfrentavam trabalhos forçados. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, veio a libertação, mas também a divisão da península. A Guerra Fria resultou na separação em dois territórios. Ao norte, um regime comunista liderado por Kim Il-sung, sob influência soviética. Ao sul, uma república apoiada pelos Estados Unidos. O conflito logo escalou para a Guerra da Coreia em 1950, um confronto devastador que terminou com um armistício em 1953, mas nunca com a paz formal. Até hoje, a zona desmilitarizada corta a península, simbolizando a tensão constante entre os dois lados. A partir das décadas seguintes, o país passou de uma economia agrária devastada para uma das que mais crescem no mundo. Esse milagre econômico foi fruto de muito esforço e sacrifício, com investimentos pesados em educação, infraestrutura e exportações durante o regime militar, transformando-a em um dos tigres asiáticos. Empresas como Samsung e Hyundai se tornaram ícones globais. Ainda assim, os desafios continuam. Por trás da fachada moderna há uma face menos comentada. Eu diria até mesmo sombria, que você vai conhecer agora. Número 3. Desafios demográficos. A Coreia do Sul, assim como outros países, enfrenta o problema de uma população que envelhece em ritmo acelerado. Com a expectativa de vida projetada para alcançar os 90 anos até 2030, o país tem uma das populações mais envelhecidas do mundo. Mas o verdadeiro problema não está em viver mais. Isso, na verdade, é uma conquista.
A questão é que a Coreia do Sul também ostenta a menor taxa de natalidade do planeta, e isso cria um enorme desequilíbrio demográfico. Desde 2015, o governo tem se esforçado para reverter essa tendência com incentivos financeiros, como subsídios para moradia e benefícios para famílias com filhos. Mas, até agora, os resultados têm sido modestos. O problema disso é que, com uma população envelhecendo rapidamente e menos jovens para sustentá-la, a pressão sobre os sistemas de saúde e previdência aumenta, e o crescimento econômico corre risco de desaceleração, e isso, como vocês verão, é um ciclo de tragédias. E, por que tantas pessoas evitam ter filhos, saiba que as razões são complexas. As longas jornadas de trabalho, os salários estagnados e o custo de vida altíssimo fazem muitos jovens pensar 2, 3 ou até mais vezes antes de formar uma família. Criar filhos em um ambiente tão competitivo e exigente não é tarefa fácil. Além disso, as mulheres coreanas estão mudando suas percepções e prioridades. Número 4. Machismo e violência doméstica. Historicamente, e principalmente nas culturas asiáticas, as mulheres foram criadas para serem submissas. E mesmo com o mundo avançando em tantas áreas, essa submissão ainda é visível em diversos aspectos. Exemplo, é só olhar para as mulheres chinesas. Até hoje, elas sofrem com estigmas e preconceitos caso não sigam certas normas estabelecidas pela sociedade. Você sabia, por exemplo, que na China os pais ainda anunciam filhos, especialmente filhas solteiras, em praças, como se estivessem em um mercado de casamentos? Além disso, há cursos que ensinam as mulheres como devem se portar no casamento. Mas, de todos os ensinamentos questionáveis, talvez o mais absurdo seja: se ele bater em você, não retribua o golpe, aguente e não peça o divórcio. Mas voltando para as sul-coreanas, a situação na Coreia do Sul não é muito diferente. Assim como as chinesas, muitas mulheres coreanas enfrentam uma sociedade que ainda é preconceituosa e, muitas vezes, extremamente machista. No entanto, as coisas estão começando a mudar e cada vez mais mulheres estão desistindo de buscar parceiros locais. Existe até um movimento que surgiu por lá chamado 4B, que significa, em tradução livre, os 4 não: não namorar, não ter relações íntimas, não casar e não ter filhos. Enquanto nos dramas de TV os homens coreanos podem parecer príncipes perfeitos, fofos, românticos e atenciosos, a realidade, segundo muitas coreanas, é bem diferente. Uma pesquisa recente aponta que cerca de 65% das mulheres no país não querem casar nem ter filhos. E por quê? O alto índice de violência doméstica no país faz com que, para muitas, o casamento seja apenas uma porta para problemas ainda maiores. E o machismo estrutural está presente em todo canto. Para você ter uma ideia do nível do machismo, um político de Seul chegou a culpar as mulheres pelo aumento das tragédias envolvendo homens no país. Ele alegou que, ao ingressarem no mercado de trabalho, as mulheres roubam os empregos masculinos, o que, segundo ele, estaria afastando as coreanas do casamento e, consequentemente, levando os homens a tirar suas vidas. Exatamente por essa e outras que as mulheres estão se afastando. O resultado é um baixo interesse pelo casamento, natalidade quase inexistente e uma geração cada vez mais desiludida com a ideia de formar uma família. E se você pensa que os desafios terminam por aí, está enganado. Por trás de todo o brilho cultural e da tecnologia de ponta, existe um problema sombrio: a pobreza. Número 5. Parasita e Round 6 da vida real. Atrás do brilho das vitrines tecnológicas e do sucesso econômico da Coreia do Sul, existe uma realidade sombria que raramente ganha os holofotes. Apesar do país estar em 23º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas ONU, à frente de nações como Itália, França e Espanha, mais de 16% dos sul-coreanos vivem na pobreza. Sabe aquele ditado de que a arte imita a vida? Na Coreia do Sul, isso não poderia ser mais verdadeiro. A pobreza e a disparidade entre classes foram expostas de forma brutal no filme Parasita e na série Round 6,
que levou para as telas a realidade de muitos, ao mostrar as vidas paralelas dos que têm tudo e dos que mal conseguem sobreviver. No caso de Parasita, por exemplo, vemos um retrato dos bandirras, as famosas casas de porão. Essas moradias, que se tornaram um símbolo de desigualdade, são uma das poucas opções acessíveis no mercado imobiliário notoriamente caro de Seul, sendo habitadas por jovens e pessoas de baixa renda. Esses porões surgiram na década de 1970 como bunkers, construídos em meio às tensões com a Coreia do Norte. Com o passar dos anos e a modernização de Seul, o governo permitiu que os porões fossem usados como residências para abrigar migrantes de áreas rurais. A realidade dessas moradias é dura. Má ventilação, problemas de drenagem, vazamentos de água, infestação de insetos, exposição a bactérias e rotas de fuga limitadas. Mas com o aumento dos preços dos imóveis em Seul, os bandirras ainda são a opção mais acessível para muitos. Eles acabaram se tornando um símbolo doloroso da desigualdade em uma das cidades mais ricas do mundo. Essa desigualdade ficou ainda mais evidente em 2022, quando chuvas torrenciais, as mais fortes em mais de 100 anos, causaram inundações em bairros ao sul do Rio Han. Muitos desses alojamentos foram alagados e, tragicamente, algumas famílias que não conseguiram sair a tempo perderam suas vidas. E o mais assustador, mesmo com toda essa precariedade, há quem não consiga pagar por um bandirra. Número 6. Favelas. Talvez em algum momento da sua vida, você deva ter se deparado com imagens de morros com muitas casas pela internet. À primeira vista, poderia lembrar os morros do Brasil, com suas favelas, agora muitas vezes chamadas de comunidades, que dominam a paisagem das grandes metrópoles. Essas comunidades podem assustar, mas são uma cena comum em países em desenvolvimento, como o Brasil ou a famosa comuna de Medellín, na Colômbia. Mas e quando falamos de favelas na 14ª maior economia do mundo? Parece difícil de acreditar, mas elas existem, na Coreia do Sul. E inclusive a foto que mostramos antes era uma delas e trata-se de Gamcheon. Esse bairro começou a se formar quando o governo cedeu a área para pessoas que ficaram sem nada após a guerra. Sem alternativa, muitos passaram a viver em condições precárias nas encostas da montanha. Com o tempo, Gamcheon foi revitalizado e artistas se reuniram para pintar as casas e espalhar algumas obras de arte pelas ruas, o que atraiu turistas. Hoje, o bairro é conhecido por suas casinhas coloridas, becos estreitos e algumas esculturas espalhadas. Um ponto bastante visitado é a estátua do Pequeno Príncipe ao lado de uma raposa, onde muita gente faz fila para tirar fotos. Mas no coração da capital, Seul, existe uma favela que não teve a mesma sorte. Número 7. Luxo e lixo. Se você não estava em um retiro espiritual ou fora do planeta em 2012, é provável que tenha ouvido, e talvez até dançado, ao som de Gangnam Style, do rapper sul-coreano Psy. O sucesso mundial da música jogou os holofotes sobre Gangnam, uma das áreas mais nobres de Seul. É um lugar que une duas faces do desenvolvimento econômico pelo qual a Coreia do Sul passou nas últimas décadas. Nas ruas congestionadas, você encontra arranha-céus imponentes, lojas de grifes internacionais e bares estilosos. Mas basta uma caminhada curta para encontrar um contraste gritante, uma área onde a pobreza é bem real. Menos de 5 quilômetros separam os dois mundos, mas a distância entre eles parece muito maior. Atrás de muros de pedra e árvores que quase escondem sua existência, centenas de barracos feitos de metal, madeira e até cobertores servem de abrigo para uma parcela da população que não conseguiu se beneficiar do milagre econômico sul-coreano. Cerca de 2.000 pessoas vivem ali, em condições que chocam, especialmente quando comparadas ao luxo que se ergue ao redor. Esse assentamento precário ocupa 58 mil metros quadrados, bem no coração da área mais rica de Seul. A cada ano, novos empreendimentos bilionários aparecem no horizonte, apartamentos avaliados em milhões de dólares. Mas,
Entre as vielas estreitas e barracos, não há luxo algum. A maioria das casas não tem banheiros ou aquecimento adequado, algo crítico nos invernos gelados da cidade. Caminhar por lá é enfrentar dificuldades diárias. A origem do local remonta à década de 1988, quando, nos meses que antecederam os Jogos Olímpicos de Seul, o governo decidiu embelezar a cidade, desalojando aqueles que viviam próximos dos novos estádios. O objetivo foi mostrar ao mundo um país que havia deixado para trás a miséria e se transformado em um dos tigres asiáticos. Mas para muitos, essa transformação trouxe apenas perdas. Sem ter para onde ir, os desalojados ocuparam terrenos privados em áreas até então protegidas. E assim nasceu essa comunidade marginalizada, como tantas outras favelas ao redor do mundo, fruto da necessidade e da exclusão. Hoje, seus moradores se sustentam com trabalhos informais, como a coleta de papelão para reciclagem ou serviços esporádicos, mal garantindo o sustento. Só que não é apenas a pobreza que esses moradores temem. E sejamos sinceros, isso não mudou. Até hoje, a Coreia do Sul tem implantado diversos programas controversos de urbanização nas grandes cidades, que basicamente despeja populações de baixa renda para dar lugar a empreendimentos de alto padrão. Isso sem contar que a Coreia do Sul é preconceituosa, muito preconceituosa. E para os que conseguiram vencer, essas pessoas não passam de parias, e assim é como se eles não existissem. Ou seja, viver em uma favela é sinônimo de fracasso absoluto. E para muitos, é quase como se essas pessoas devessem desaparecer. Triste, mas é a realidade. A prefeitura não esconde seu objetivo. Os moradores de Guryong não têm lugar ali. Há anos, as autoridades trabalham para removê-los, colocando postos policiais para evitar novas ocupações e demolindo casas sempre que ficam desocupadas. Em 2012, com o estouro de Gangnam Style mostrando ao mundo todo o brilho e riqueza de Seul, a pobreza ali pertinho ficou ainda mais incômoda. Isso foi suficiente para que um projeto de desocupação acelerada surgisse. Mas, como tantas promessas, parece que a coisa não saiu do papel. Em 2014, um grande incêndio trouxe novamente a favela para os holofotes. Planos de desenvolvimento foram anunciados, com promessas de realocação para os moradores. Só que nada avançou. Tudo se arrasta em um interminável cabo de guerra entre proprietários de terras, moradores e autoridades. Os donos do terreno onde vivem cerca de 2.000 pessoas querem a área de volta, planejando construir um empreendimento bilionário. Mas para quem mora ali, isso só aumenta a incerteza e o medo. E a tragédia voltou a bater à porta em 2023, quando outro grande incêndio destruiu 60 casas. Os bombeiros lutaram por 5 horas para apagar as chamas, alimentadas pelos barracos de papelão e madeira. As autoridades dizem que estão cuidando da situação. Prometem que, desta vez, os moradores serão realocados com dignidade. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente para onde eles irão. Número 8. Tragédias humanas com idosos. E como se a situação já não fosse sombria o suficiente, ela consegue ficar ainda pior. Lembra do preconceito que mencionamos antes? Pois bem, ele não vem só de fora. Muitas vezes, ele afeta os próprios moradores, criando um peso psicológico que poucos conseguem carregar. A pressão para ser bem-sucedido em uma Coreia moderna e ocidentalizada fez do país o líder absoluto em suicídios entre as nações desenvolvidas. Por ano, mais ou menos 30 pessoas em cada grupo de 100.000 habitantes tiram a própria vida. Em um país com cerca de 50 milhões de habitantes, isso significa que, anualmente, mais de 14.000 pessoas tiram suas vidas, e os números só aumentam junto com o ritmo frenético do crescimento econômico. E o que é ainda mais alarmante: esse cenário atinge especialmente os idosos. Eles são, de longe, os mais afetados. Em Seul, estima-se que mais de 400 mulheres entre 50 e 70 anos circulem diariamente pelo Parque Jongmyo, oferecendo seus corpos para sobreviver. Para muitos, é uma luta desesperada.
Quando não conseguem se sustentar dessa forma e não encontram outra saída, acabam tirando a própria vida. As novas gerações não têm condições de cuidar dos pais e o governo não oferece o suporte necessário. Sem seguro-desemprego, previdência ou assistência de saúde adequada, muitos idosos se veem sem poupança, sem uma aposentadoria que cubra suas necessidades e sem o apoio da família. Quase metade da população idosa vive na pobreza e cerca de 70% dos aposentados recebem apenas 5% do salário médio. Não há estatísticas que mostrem o número de suicídios nas favelas coreanas, mas, com o histórico de abusos e disputas por áreas nobres, especialmente em Seul, o clima de tensão é permanente e rodeado dessas tragédias. É, ou não é, um cenário sombrio. E você sabia desse outro lado da Coreia do Sul? Conta pra gente qual que te surpreendeu mais. Se você curte conteúdos que exploram histórias assim, continue com a gente para descobrir mais lugares com histórias únicas e inesperadas por esse nosso belo mundo. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.